Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu preciso, antes de começar a minha palavra propriamente dita, reconhecer o valor que essa igreja tem na minha vida. Em dias bastante difíceis, quando pessoas a quem nós amamos sofrem, Vou fazer uma besteira. Quando pessoas a quem nós amamos sofrem, nós sofremos também. E em dias em que gente a quem eu amo muito sofreu, essa igreja foi um referencial de cuidado, um referencial da bondade de Deus, e eu sou realmente muito grato por aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas a quem eu amo, por meio dessa comunidade, e a gente, talvez nessa experiência de dor e de sofrimento, pôde ver a igreja de Jesus sendo a igreja de Jesus. Tudo aquilo que Ele planejou que ela fosse. E eu então tenho uma grande alegria de poder chegar aqui hoje, poder compartilhar com vocês e somar um pouco aquilo que a gente tem para conversar ao longo de todo esse dia. Quando a gente pensa no assunto santidade, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode olhar a santidade através de posições muito distintas. E a gente pode olhar a santidade a partir dos seus obstáculos. E pensar em quão difícil é viver uma vida de santidade. E dizer que talvez o primeiro obstáculo para a santidade seja a modernidade, os princípios que norteiam o nosso mundo hoje. Talvez outro obstáculo para a santidade seja a nossa cultura. Talvez para um menino, um obstáculo para a santidade seja uma moça com um tipo específico de roupa. Talvez para a menina a santidade seja, o obstáculo para a santidade seja um homem que adota um tipo de postura específica. E esse pode ser um prisma na abordagem da santidade. Mas a gente também pode olhar a santidade a partir de outra perspectiva e considerar os motivos que nós temos para ser santos. Bom, Deus diz que Ele é santo e Ele diz que aqueles que vão se aproximar dEle precisam também ter santidade, como se a vida dos seus servos fosse um eco de quem Ele é. Então, se eu pertenço a Deus, logo aquilo que há em Deus precisa haver em mim também. Essa poderia ser uma perspectiva para a gente pensar nesse assunto. Mas eu queria pensar de uma perspectiva um pouco diferente com você hoje sobre santidade. E penso em fazer isso porque a minha palavra é a primeira e eu espero ajudar os colegas que virão depois de mim a construir o seu tema, porque eu quero pensar na santidade a partir do prisma da possibilidade. Eu quero muito que você olhe para a santidade como uma realidade, como algo que é possível de ser alcançado. Eu quero que você considere esse padrão que de Deus emana para nós de uma vida santa, não como um ideal distante, não como algo que Deus reservou para uma casta seleta, para um nível de gente muito especial, entre os quais você não está. Eu quero que você olhe para a santidade como uma realidade e como algo que é possível para você. É possível para você hoje. Já era possível para você antes de hoje, mas talvez você tenha olhado para a santidade pelo prisma do obstáculo, talvez você tenha olhado para a santidade pelo prisma do motivo, e você então tem tido dificuldade de viver esse padrão de vida, um padrão de santidade. Mas eu quero muito que você saia daqui hoje desafiado e convicto de que a santidade é uma realidade, é algo que é possível. Na hora certa. Eu quero que, antes então da gente ir para o nosso tema propriamente dito, eu preciso muito da sua ajuda. E eu vou fazer uma pergunta e você pode responder, tá bom? Não é uma pergunta retórica. Na realidade, eu preciso da sua resposta para construir o restante do que a gente tem para falar aqui. Eu quero que você pense comigo então e me responda, na sua opinião, qual é a instituição mais poderosa do mundo? Qual é a instituição mais poderosa do mundo? Pode ser uma instituição no sentido estrito da palavra, mas pode ser uma nação, um sistema de valores,
uma empresa, enfim. Na sua opinião, qual é a instituição mais poderosa do mundo? Por favor, responda. O Vaticano. Quem mais? A mídia é uma instituição poderosa, muito poderosa. Que mais? A igreja, qual igreja? A igreja como um todo. Alguém falou judaísmo. Judaísmo, uma instituição poderosa. Que mais? Outra instituição que, na sua opinião, é a mais poderosa do mundo. A família, uma instituição poderosa. Gostei dessa resposta. Quem mais? Outra instituição poderosa. Os Vingadores. Boa! Mais poderosos do que o Thanos. Pense comigo então, para te ajudar um pouco a considerar o poder de uma instituição. Se você fosse comprar uma briga, e seja uma briga intelectual, seja uma briga mesmo assim, seja uma briga por conquistar algo, você gostaria de ter ao seu lado uma instituição poderosa? Se você fosse entrar no comércio, na área da comunicação, na área da inovação, da tecnologia, você gostaria de ter a Google como uma parceira sua? Seria uma coisa interessante. Ia te dar a possibilidade de começar de onde muitos outros não começaram. Você, no mínimo, estaria começando lançado de uma plataforma. Se você fosse atuar ou trabalhar numa área em que fosse necessário um equipamento bélico, você gostaria de ter a Al-Qaeda como uma parceira sua? Não quero avaliar aqui a qualidade do que é feito, mas quando você determina o seu objetivo, você começa a construir ou a considerar, a conceituar quem lhe são parceiros adequados para aquele objetivo. Se eu disser para você que você precisa começar um trabalho na área de inovação e tecnologia, eu não acho que você vai querer contar com o Vaticano como uma instituição parceira para te ajudar a inovar e a ter tecnologia. Isso não quer dizer que o Vaticano não seja uma instituição poderosa, mas quer dizer que a finalidade, o seu propósito, determina quem são os seus parceiros. E não quer dizer que não haja parceiros bons fora daqueles que você selecionou, mas há parceiros melhores, alinhados ou ajustados aos propósitos que você constrói. Mas eu quero defender a ideia de que existe uma instituição, e ela é a mais poderosa do mundo. Essa instituição, ela existe desde antes da existência. E essa instituição se configura e arroga para si todo o poder. Essa instituição, ela defende a ideia de que todo o poder que existe no mundo é uma reprodução imperfeita, é uma cópia limitada do poder que ela é, que é a Trindade. A meu ver, a Trindade é a instituição mais poderosa do mundo. Quando você pensa na realidade de um governo, no exercício do poder, seja ele numa forma democrática, seja ele numa forma republicana, você concebe o poder, e o poder que uma nação é capaz de constituir, que um governo é capaz de implementar, ele é uma simulação, ele é uma tentativa de reprodução do poder que há na Trindade. Quando você pensa na família como instituição, uma instituição poderosa, alvo de ataque, mas o padrão familiar do poder que emana da família, ele é um padrão reproduzido, copiado ou inspirado na Trindade. Todo o poder que existe no mundo, ele é uma reprodução, muitas vezes desleal, do poder da Trindade.
eu quero que você segure essa informação com você, porque, como eu disse no início, o meu objetivo nessa manhã é ajudar você a acreditar que a santidade é algo possível. E a santidade só é possível porque o parceiro que você encontra para alcançar esse objetivo, a instituição parceira que você tem para alcançar esse objetivo é a Trindade. O poder da Trindade capacita você à vida de santidade. Quero que você guarde isso na sua cabeça. Mas nós estamos diante de um problema, porque diante dos apelos que nós temos à vida de santidade, e talvez esse seja um apelo comum, tanto em igrejas de uma orientação mais conservadora, mais tradicional, quanto em igrejas de orientação um pouco mais pentecostal. A santidade parece ser um tema muito comum no contexto da igreja. Não existe igreja em que você vá, em que a santidade não seja um valor defendido. Mas as defesas pela santidade acontecem a partir de perspectivas muito distintas. E a construção do argumento da santidade é muito distinta. Em algumas igrejas, nós temos uma defesa da santidade a partir do ponto de vista do valor humano. E a argumentação que é construída é mais ou menos assim: Deus me ama tanto que preferiu matar o filho dele do que viver sem mim. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Deus me ama tanto que ele preferiu matar o filho dele a viver sem mim. E a tentativa frustrada por trás dessa proposta é afirmar que eu sou alguém tão importante para Deus, eu sou alguém de um valor tão intenso, que Deus estava disposto a sacrificar o filho dele para me ter perto dele. E talvez a gente resista à primeira afirmação, porque ela diz matar o filho dele, aí a gente fica assim meio chocado, meio assustado com isso. Mas quando a gente diz algo do tipo, Deus me ama tanto que preferiu permitir a morte do seu filho na cruz para me ter, aí a gente já olha com um olhar um pouquinho mais gracioso e fala, é verdade. E a gente acaba se esquecendo que o sacrifício de Jesus não tem a ver com o nosso valor, mas tem a ver com o preço do nosso pecado. A gente consegue construir essa lógica. Um crime, quando é pouco grave, traz consigo uma sentença pouco grave. Um crime mais grave traz consigo uma sentença ou uma punição mais grave. E a pena de morte talvez seja a punição mais grave. Então, da perspectiva de Deus, o sacrifício de Jesus não tem relação com o valor humano, mas com a gravidade do pecado humano. Jesus só precisou morrer na cruz porque os nossos pecados eram muito graves. Se aquilo que nós cometemos diante de Deus fossem coisas tranquilinhas, uma coisinha assim que passa, o sacrifício, o preço justo a ser pago, não seria um preço tão alto quanto foi um preço da morte de um justo. O justo pelos injustos. É isso que Pedro diz. Então a gente precisa adotar uma perspectiva correta, porque Jesus precisou suportar sofrimento, vergonha e humilhação, não para oferecer um pagamento compatível com o nosso valor, mas para oferecer um pagamento compatível com a gravidade do nosso pecado. Isso significa que Jesus só sofreu o que sofreu, porque aquilo que nós fizemos era algo muito grave. A cruz, então, a cruz não mostra a intensidade do nosso valor diante de Deus, mas a gravidade do nosso pecado diante de Deus. Com isso, eu preciso muito que você entenda que eu não estou esvaziando o conceito da nossa importância. Mas eu quero muito que você se lembre daquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, que nós temos este tesouro em vasos de barro. Ou seja, tire o tesouro que é Cristo Jesus de dentro desse vaso de barro, e o vaso de barro é somente
um vaso de barro, frágil, quebrável, simples, pode ser desfeito e feito novamente, mas não carrega em si mesmo, em sua própria natureza, algo que lhe configure valor. Cristo Jesus é o nosso tesouro, Ele tem valor, e a nossa vida só pode, e para a nossa vida, só pode ser atribuído algum valor, quando ela é vista na perspectiva da presença do próprio Deus em nós, de forma que o valor seja de Cristo Jesus e não nosso. Se isso daí estiver fresco na sua mente, eu quero ler com você um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, e se você puder, fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. A gente vai, como é a proposta da conferência, a gente vai se aprofundar nesse texto e tentar olhar para ele nos seus detalhes e tentar extrair dele, então, alguns princípios importantes para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É interessante que Paulo, diante dessa afirmação de que nós fomos comprados, de que o preço justo em nosso favor foi pago, a reação lógica, aquilo que é esperado naturalmente, é que aqueles que foram comprados por ele deem glória a Deus com o próprio corpo. Mas por que Paulo usa justamente corpo? Por que Paulo não fala assim: vocês foram comprados por um alto preço, glorifiquem a Deus com a mente de vocês? Ou, vocês foram comprados por um alto preço, glorifiquem a Deus com o coração de vocês. Glorifiquem a Deus com o interior de vocês. Paulo diz: glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vamos tentar entender um pouquinho mais. A gente vai ler então os versículos de 12 até 20. Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa exortação de Paulo, então, está dentro do contexto de uma igreja que pode ser definida como uma igreja pervertida sexualmente. No capítulo 5, Paulo pontua o caso de um jovem que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. E a igreja sabia disso e se orgulhava disso. Agora eu pergunto, o que significa uma igreja que sabe que um jovem mantém relação sexual com a madrasta e se orgulha disso? Eu queria tentar entender o que significa essa definição, essa percepção. A que ponto chega uma igreja quando olha para os pecados daqueles que a compõem e eles se orgulham disso? Alguém podia me explicar o que significa uma igreja que se acha
porque tem no meio dos seus membros alguém que está vivendo numa vida de relação sexual com a madrasta? A gente sabe o que significa isso. Porque hoje, talvez, nós não tenhamos no contexto da igreja, gente que mantém especificamente este mesmo pecado, de manter relação sexual com a madrasta. Mas com certeza, no ambiente da igreja, existem pessoas alimentando e nutrindo outros tipos de pecados. E todas as vezes que nós tomamos conhecimento de um pecado que corre livremente no seio da igreja, e nós não nos movemos com o poder da Trindade para lidar com esse pecado, nós somos como a igreja de Corinto, que se orgulhava de um jovem que mantinha relação sexual com a madrasta. Todas as vezes que você faz vista grossa para o pecado de alguém, todas as vezes que você olha para o corpo, para aqueles integrantes que compõem o corpo de Cristo, e você tem conhecimento dos erros dessa pessoa, mas você caminha ao lado dela, sem permitir que esse relacionamento dê para você a responsabilidade de agir com correção naquela pessoa, você é alguém que se orgulha do pecado dela. Porque parece que na relação com Deus, ele admite pouco os meios termos. Parece que com Deus, se você não é alguém que reprova uma conduta, automaticamente você é alguém que aprova aquela conduta. Então, se você é alguém que não censura os pecados cometidos, você é alguém que aprova os pecados cometidos. A gente poderia, de forma bastante precisa, parar exatamente aqui agora e falar assim, pessoal, vocês sabem sobre pecados dos irmãos? Uns dos outros? Vocês conhecem algum pecado uns dos outros? Então parem agora e vão lidar com isso. Mas eu espero dar um pouco mais de combustível para você fazer isso. Então não faça agora, vamos caminhar um pouquinho mais. Você sabe que apesar dos 1900 anos, mais ou menos, de diferença entre as nossas sociedades, hoje e a de Corinto, nós temos ainda perspectivas e compreensões muito semelhantes. Daí a contemporaneidade dos apelos bíblicos. O mesmo apelo que Paulo fez para a igreja de Corinto continua ecoando para a gente dele hoje. E o mesmo imperativo com o qual ele concluiu sua exortação é um imperativo para nós hoje. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu quero então construir esse meu apelo à nossa santidade em 3 etapas. E essas 3 etapas vão considerar justamente o poder da Trindade, a capacitação que nós recebemos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que nós vivamos esse padrão de uma vida santa. E Paulo então parece mostrar que o primeiro motivo pelo qual nós podemos viver uma vida de santidade é porque Deus nos realizou. E a palavra realizou é importante porque não é simplesmente Deus nos fez, como se pegasse algo e tá aí. Tem a ver com realização, porque o plano de Deus para nós é diferente do plano de um marceneiro que pega uma madeira e corta e a transforma em uma mesa, em uma cadeira. Diz respeito à realização, porque quando Deus nos criou, Ele não considerou simplesmente o que nós faríamos, uma atribuição, uma utilidade para nós. Quando Deus nos criou, Ele considerou algo que iria além daquilo para o que nós somos úteis. Deus pensou em algo muito mais elevado do que a nossa pertinência. Ele pensou no nosso propósito, Ele pensou em identidade. Veja como Paulo começa o argumento dele nos versículos de 12 a 14. Se você estiver usando a NVI, você vai perceber que ele começa usando essa expressão entre aspas. Tudo me é permitido, entre aspas. Mas aí ele rebate, mas nem tudo me convém. De novo, entre aspas, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele abre aspas de novo. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas aí ele rebate.
mas Deus destruirá ambos, estômago e alimentos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo vai dizer que quando Deus conceituou cada um de nós, Ele nos criou para Ele mesmo. E o propósito da nossa vida diz respeito a Ele mesmo. Diz respeito a algo maior do que a mera satisfação de impulsos e desejos que nos arrepiam, que nós sentimos. Veja, nós somos uma realização complexa e completa, com um propósito, que vai além do atender vontades. Paulo aqui nesse texto, ele está rebatendo 2 provérbios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou, tudo me é permitido, era o ditado comum. Talvez fosse um argumento que a igreja naquela época usava. Talvez diante de uma conversa com aquele jovem que mantinha relação com a madrasta, talvez o jovem tenha dito assim, olha, tudo me é permitido. Talvez diante dos outros pecados que são pontuados ao longo da primeira carta aos Coríntios, a igreja estivesse reagindo a isso com essa frase, tudo me é permitido. Talvez a sociedade de Corinto fosse uma sociedade em que essa frase fosse um mote, algo que era reproduzido de forma repetitiva. Tudo me é permitido. Mas aí Paulo diz, mas nem tudo me convém. Não quer dizer que nem tudo me seja permitido, é verdade. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por mais paradoxal que pareça, essas pessoas, na busca pela liberdade, se tornaram reféns. Eles eram tão ávidos em procurar liberdade, que viraram escravos da procura pela liberdade. O poeta já disse, a nossa liberdade é o que nos prende. E é mais ou menos isso que acontece. Essas pessoas advogavam com tanto sangue no olho, a possibilidade de serem livres, que ser livre virou um motivo de escravidão. Então, na tentativa por ter liberdade, eles se tornaram ainda mais escravos. Se submeteram a ações que os escravizavam ainda mais. E aí depois, eles usam um outro argumento que Paulo também rebate. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. O que Paulo está falando aqui? Parece que é uma relação de conexão. Um foi feito para o outro. Estômago é para receber alimento. Mas por que justamente dentro de um contexto em que ele quer falar de pureza, de uma vida santa? Por que justamente num contexto de sexualidade ele fala alimentos feitos para o estômago e estômago para alimentos? Porque esse era o argumento que eles usavam para atender os seus desejos sexuais. Gente, você sentiu fome, você vai lá e come. Você se sentiu excitado, você vai lá e mantém uma relação sexual. Essa era a lógica que operava a mente daquelas pessoas, e elas diziam assim, o sexo é um desejo instintivo. Assim como nós atendemos a nossa fome e saciamos a nossa fome, nós deveríamos da mesma forma atender os impulsos sexuais. Então assim, deu vontade? Manda ver. Por quê? Porque os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Eu fui feito para satisfazer os meus desejos. Você sabe que a grande questão em torno do movimento homoafetivo hoje diz respeito ao que nos define. É uma questão de identidade. E o ser humano não é definido pelo seu desejo. O que constitui, o que forma, constrói a identidade de uma pessoa, não é o seu desejo. Porque se nós legitimarmos a construção de uma identidade a partir do desejo, nós abrimos a primeira porta e afirmamos o seguinte, o que define uma pessoa, o que a define é o desejo que ela tem, ou por um homem ou por uma mulher. Então, se o homem deseja alguém do mesmo sexo, ele é homossexual, é o que o define. Se ele deseja alguém de outro sexo, ele é heterossexual.
Ele gosta do sexo com o diferente. Mas a definição de um homem, a definição de uma mulher, a definição de uma pessoa extrapola os limites do seu desejo. Porque o dia que nós admitirmos a possibilidade de uma identidade constituída ou baseada no desejo, nós estaremos a um passo de admitir, por exemplo, a pedofilia. Porque a minha identidade é baseada no meu desejo. E o meu desejo é por sexo com crianças. Por favor, eu não estou dizendo que um homossexual é um pedófilo. Mas eu estou dizendo que quando nós abrimos a possibilidade para conceituar ou para definir uma pessoa a partir do seu desejo, nós passamos a legitimar tudo aquilo que configura a identidade a partir do desejo. Uma pessoa pode se definir como pode encontrar prazer no sexo com animais. E aí eu digo, eu sou um zoófilo. Eu encontro prazer no sexo com animais. E uma vez que eu abri a possibilidade para uma definição de identidade no desejo, eu posso dizer que tudo aquilo que eu desejo me define como pessoa. Hoje está acontecendo um casamento em Belo Horizonte de uma mulher. Dela com ela mesma. E ela colocou assim na matéria: nessa relação não há possibilidade de divórcio. A gente acha que é de hoje essa tentativa de definir a nossa identidade a partir daquilo que nós desejamos, mas isso é uma experiência antiga, para a qual a palavra de Deus já tem resposta. Deus nos realizou. O nosso propósito, nossa identidade está edificada em Deus. E é Ele mesmo quem nos dá, então, condições de vivermos os padrões que Ele mesmo estabeleceu, na nossa própria força, na nossa própria intenção, com ranger de dentes, nós não conseguimos alcançar o padrão que Deus estabelece. E Ele sabe disso, e é por isso que Ele mesmo dá de si, para viabilizar o propósito dEle para nós, que é o propósito de uma vida santa. Nós podemos acreditar na possibilidade da santidade, porque o poder da Trindade nos capacita à santidade. Além de Deus nos realizar, existe um segundo argumento que nos dá condições de vivermos a vida de santidade, que é o fato de que o Filho, Cristo Jesus, nos resgatou. Se por um lado Deus nos realizou, nós somos essa realização complexa do próprio Deus, e Ele tem esse papel ao nos capacitar para a santidade. Cristo Jesus também tem seu papel e Ele nos resgata para que a santidade seja algo possível. Nos versículos de 15 a 18 ele diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? E veja, Paulo não diz os seus corações são membros de Cristo. Paulo não diz os seus espíritos são membros de Cristo. Paulo não diz suas almas são membros de Cristo. Paulo não diz seus desejos são membros de Cristo. Tampouco suas consciências são membros de Cristo. Ele diz os seus corpos são membros de Cristo. Porque você não pode separar aquilo que você sente daquilo que você é, porque você não pode separar aquilo que esse corpo que carrega o seu espírito, sua alma, sua consciência, os seus desejos. Aquilo que você faz com o seu corpo é um reflexo, é uma conexão com aquilo que você pensa, com aquilo que você deseja, com aquilo que você sente. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, veja a troca de termos, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Num lado, Paulo começa o argumento falando sobre corpo. E agora, nesse novo momento, ele diz que aqueles que se unem a Jesus formam um espírito com Ele. Veja a conexão entre as duas ideias.
No Antigo Testamento, a palavra que era usada para definir o nível de intimidade que um homem tinha com uma mulher era a palavra conhecer. Então era dito que Adão conheceu Eva e ela deu à luz filhos. Ou seja, Adão manteve uma relação sexual com Eva e ela deu à luz filhos. Conhecimento, na perspectiva bíblica, era a expressão mais íntima que alguém poderia ter. Era a união mais íntima que alguém poderia ter. E quando Deus ia falar sobre o nível de relacionamento que ele queria ter com o povo dele, ele usava a mesma palavra que era usada para relação sexual. Ou seja, na mesma medida em que um homem conhece uma mulher quando mantém uma relação sexual com ela, eu quero ser conhecido pelo meu povo. E Paulo, então, mantendo o eco desse princípio veterotestamentário, vem e afirma: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo, e que quando você se une a uma prostituta, o seu corpo, você se torna um com ela, e em seguida ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, a mesma força que você tem dedicado para se sujeitar a um desejo sexual, a mesma força que você tem dedicado para atender aquilo que lhe é sensorial, corpóreo, você deveria dedicar para uma conexão espiritual com Deus. Assim como você se sente atraído por alguém, você deveria se sentir atraído e impelido à relação com Deus, em conhecê-lo na mesma intimidade em que um casal se conhece. E ele conclui: fujam da imoralidade sexual. Porque se o seu corpo estiver unido em imoralidade sexual, o seu espírito também estará, a sua alma também estará, os seus pensamentos também estarão, os seus desejos também estarão, a sua consciência também estará. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o corpo. Os nossos corpos pertencem a Cristo, nós somos dele. Mas muitas vezes, nós nos comportamos como se não fôssemos. Paulo vai dizer que a realidade de nós sermos membros de Cristo Jesus deveria nos habilitar à compreensão de que nós podemos sim ser santos. Isso não diz respeito a algo que eu posso realizar com as minhas próprias mãos. E quando Paulo traz essa conexão entre corpo e espírito, ele parece combater algumas perspectivas de pensamento no contexto daquelas pessoas. Naquela época você tinha a mentalidade grega operando nas pessoas, e para os gregos, eles pensavam acerca do corpo, que o que um indivíduo faz com o seu corpo não tem absolutamente nenhuma relação ou nenhuma relevância para a sua vida espiritual. Motivo pelo qual a gente tinha na cidade de Corinto altares ou templos, e dentro desses templos eram oferecidos cultos a divindades pagãs, e parte desses cultos eles eram oferecidos com sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. E os homens iam lá e mantinham uma relação sexual com essa prostituta cultual, e isso era uma expressão do culto àquela divindade pagã. E aí você podia pensar assim, uma esposa, o quê? Eu vou deixar meu marido ir lá fazer sexo com uma prostituta e falar que isso aí é culto? Mas aí a mentalidade da época dizia assim, mas é corpo, é pele, lavou, tá limpo. Só que não implica em mais nada. Aquilo que você faz com o seu corpo não é quem você é. Então você pode fazer o que quiser com ele. Você admitiria essa possibilidade, mulher? Ou você, homem, se a sua mulher falasse, vou ali prestar um culto àquele Deus X. Por outro lado, a gente tinha a mentalidade hebraica, que era esse povo que cresceu debaixo da ótica do Antigo Testamento. E eles acreditavam que o corpo era muito importante para a vida espiritual, que havia alguma relação.
Mas Paulo vem e diz assim: os gregos estão errados, os hebreus estão errados, ou parcialmente corretos, igual a errados. O que um indivíduo faz com o seu corpo afeta vitalmente o seu relacionamento com Deus. A maneira como você se relaciona com o seu próprio corpo, ou como você sujeita o seu corpo a um relacionamento, afeta a sua relação com Deus. Sexo era idolatria, era parte de um culto pagão. E hoje, sexo continua sendo idolatria, porque faz parte de um culto pagão. O culto pagão é qualquer culto prestado a qualquer divindade que não seja o nosso Deus. E quando o sexo é feito fora dos limites que o próprio Deus estabeleceu, ele é um culto. O sexo sempre é um culto. Quando ele é feito dentro dos limites que Deus estabeleceu, ele é um culto a Deus. Quando ele é feito fora dos limites que Deus estabeleceu, ele é um culto a você mesmo. Que diz para Deus: Deus, pouco me importa a sua opinião acerca do sexo. Eu tenho outra opinião e eu vou viver de acordo com a minha opinião sobre o sexo. Mas Paulo diz que Cristo Jesus é aquele a quem nós nos conectamos quando fomos comprados por Ele. Ele diz assim: você é maluco? Você é doido de não viver de acordo com aquilo que Jesus fez por você? Você é doido de não acreditar que o poder da Trindade te capacita à santidade? Você é doido. Paulo vai argumentar com aquelas pessoas que o poder de Jesus lhes era suficiente para permanecer no ideal que Deus havia estabelecido para eles. Santidade, na percepção de Paulo, era um caminho possível, porque Deus os havia realizado, porque Cristo Jesus os havia resgatado, e em último lugar, porque o Espírito Santo residia neles. Deus os realizara, Cristo Jesus os resgatara e o Espírito residia neles. Versículos de 19 a 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A ideia de templo era algo vivo na cabeça daquelas pessoas por conta dos templos que havia naquele lugar. E uma pergunta muito lógica deveria brotar na mente deles, diante dessa afirmação de Paulo. Então quer dizer que assim como há um templo de paus e pedras, onde é oferecido um culto a uma divindade, meu corpo é um templo feito de músculos, veias, tendões e tudo mais que compõe um corpo, em que um culto a Deus é prestado. Eles deveriam ser capazes de criar essas conexões. E existe um detalhe linguístico muito interessante nesse texto, porque Paulo diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? Paulo não diz, os corpos de vocês é um santuário do Espírito Santo. Paulo não diz que cada crente individualmente é uma habitação do Espírito, mas que a comunidade dos crentes é o lugar em que o Espírito habita. Então, sabe aquela frase assim que foi muito popularizada no movimento evangélico há alguns anos? Não vá à igreja, seja a igreja. Isso é uma furada, tá? Porque a igreja não sou só eu. Não, porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado pela conexão dos irmãos. Então você, quando não se une a outros irmãos, você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é sempre uma expressão plural. A igreja é sempre uma expressão coletiva. A habitação do Espírito sempre é uma habitação coletiva. Então, vá à igreja, seja a igreja,
E faça isso em conexão, em comunhão com as pessoas, com aqueles que partilham da mesma fé. Sozinho na sua casa, não é igreja. Sozinho na sua casa, assistindo culto online, não é igreja. Agora, quando você partilha a vida com os demais que creem em Cristo Jesus, você é igreja. Aí o Espírito habita, não em você, mas na coletividade, na expressão do corpo. Paulo acreditava que a conduta individual daquelas pessoas afetava a vida espiritual de toda a igreja. Por isso que, embora tratando do pecado de uma pessoa, ele se referia ao corpo, a todas as pessoas. Você já deve ter ouvido aquele tipo de frase que nasceu na boca do diabo e ela é repetida na boca dos irmãos da igreja. Cuida da sua vida. Nasceu na boca do diabo, mas encontra eco na nossa boca. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Nasceu na boca do diabo, encontra eco na nossa boca. E você precisa escolher. A sua boca vai ser eco das palavras de quem? Nós podemos viver uma vida de santidade. Nós podemos fazer isso não porque existe em nós alguma prerrogativa que nos habilita ou dá condições de que isso aconteça, mas porque o poder da Trindade nos capacita à santidade. Os pecados sexuais, eles afetam profundamente quem nós somos. Talvez hoje você seja um prisioneiro de algum desses pecados. Talvez relação sexual ilícita, talvez pornografia, masturbação, talvez sexo antes do casamento. Talvez você já tenha desistido de lutar essa luta, porque você diz assim, eu não consigo vencer isso mais. E eu estou aqui para concordar com você. Você não consegue. Mas eu preciso dizer que existe esperança. Porque o parceiro que você encontra para essa batalha, para essa luta, a sua instituição parceira é a Trindade. A instituição mais poderosa do mundo é sua parceira. O próprio Deus, quando disse, haja luz, a luz apareceu. O próprio Deus, quando disse que haja separação entre terra e mar, aconteceu. A mesma palavra que Deus disse lá em Gênesis, é viva e poderosa para você hoje, e para ajudar você a lutar contra cada um desses pecados. Deus realizou você, Cristo Jesus resgatou você, e o Espírito Santo reside em você, para que esse santo movimento torne a santidade um caminho possível, é possível. Mas talvez você olhe para mim e diga assim, tá, Daniel, o meu problema não é nenhum desses narrado. Eu me casei virgem, eu não vejo pornografia, eu tenho uma vida sexual correta. Mas santidade não diz respeito a uma categoria de pecados. Diz respeito a uma vida pura diante de Deus, porque o texto continua, e nos versículos de 9 a 10, Paulo diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então, para você que achou que essa conversa não era a seu respeito, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Existe uma categoria ampla de pecados que pode nos definir, mas a nossa identidade está localizada em Cristo Jesus. Deus nos realizou, Cristo Jesus nos resgatou, o Espírito reside em nós. Independente dos pecados aos quais você tem se sentido aprisionado, o poder da Trindade te capacita à santidade. E existem boas notícias. Versículo 11, Paulo conclui. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus providenciou
todo o caminho para que nós vivêssemos uma vida de santidade, porque o poder da Trindade nos capacita à santidade. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós não temos nas nossas próprias mãos as condições necessárias para viver absolutamente tudo aquilo que o Senhor planejou, idealizou, construiu e constituiu para nós. E é por este motivo que nós, neste momento, nos dobramos, nos humilhamos diante do Senhor e clamamos por Tua intervenção em nossas vidas. Clamamos para que o poder de Cristo Jesus, para que o poder de Deus Pai, para que o poder do Santo Espírito nos envolvam e continuem a nos dar condições de vivermos Teu ideal para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos dá ordens vazias. O Senhor não nos traz afirmações inócuas. O Senhor não nos faz mandamentos para os quais, de antemão, o Senhor mesmo não tenha preparado condição e capacitação para que obedeçamos. Cada ordem Tua para nós vem acompanhada do poder necessário para obedecermos. Nós então hoje, mais uma vez, sujeitamos nossas vidas ao poder que vem da Trindade. Mais uma vez dizemos que confiamos na realização de Deus, confiamos no resgate de Cristo Jesus e confiamos na residência do Espírito Santo em nós para viver uma vida de santidade. Capacita-nos a isso em nome de Jesus. Amém.